Pode a gente cantar, traz um tantinho de sol e um tantinho de mar. Mais um cadinho de trova, um dedinho de prosa, um pouquinho de história que se renova na vez de se partilhar. Mais um cadinho de trova, um dedinho de prosa, um pouquinho de história que se renova na vez de se partilhar. Quem sai chorando e lançando a semente no chão, volta cantando e trazendo seus feixes na mão. Parte da vida. Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus. Nós estamos aqui desde as 9 horas transmitindo a palavra de Deus, crendo na fé que estamos fazendo o bem. Acordamos todos os dias no intuito de fazer o bem. E o que eu tenho a fazer como maior bem é transmitir a palavra de Deus. É o maior bem que eu recebi e é o maior bem que eu tenho a dar, a compartilhar. E eu fico muito agradecido por você. Muito agradecido por você que nos escuta na Web Rádio Estância Gospel. Eu fico muito agradecido a você que escuta também um pedacinho no Facebook, no Instagram, os cortes que nós fazemos. Mas não ficamos ávidos por crack, né? Crack não, como é que chama? Like, né? Nós não podemos ficar assim fascinados nessas coisas. Se Deus nos permitir que alcancemos pessoas, glorificados seja o nome. O importante é fazer o bem, é querer fazer e fazer. Se as pessoas são alcançadas, bendito seja o Senhor. Nós temos que guardar o nosso coração da vaidade e entender que comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Deve ser a nossa máxima em nossas vidas, né? Hoje, 31 de dezembro de 2025, o último dia, né? O último dia do ano. É um dia muito especial para todos nós que estamos aqui. É claro, né? Que é um dia que nós começamos a pensar, né? A rever, né, como foi a vida, como foi o ano, se nós fomos bem-sucedidos, se nós fomos, se nós realizamos aquilo que nós tínhamos como intuito de realizar quando o ano começou, né? Olhar para trás, rever os erros, os acertos. A gente fazer um balanço, né? Faz esse balanço. E suplicar a Deus que Deus nos ajude a melhorar no próximo ano. Que seja assim em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um texto sagrado nesta manhã que Paulo escreveu aos Filipenses. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, uma das cartas mais lindas da Bíblia, né? Cada carta tem a sua beleza, cada documento da Bíblia tem a sua beleza, tem sua particularidade. No caso da carta aos Filipenses, é a carta da perseverança, é a carta do alegrai-vos, é a carta daquele que diz: tenha força, tenha fé, não pereça, né? Vá em frente. Mas quem está falando isso é alguém que está preso, é alguém que está encarcerado, né? Então ela tem essa particularidade. Capítulo 1, versículo 12 diz assim, olha, o Paulo dizendo aos Filipos: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Reparem, o cara está preso e ele fala assim, olha, tudo. Repare o texto diz assim, olha, desejo, portanto, irmãos, que saibais. Eu quero que vocês saibam, irmãos. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês conheçam que tudo é tudo e nada é nada. Assim falou o cantor e compositor Tim Maia. Tudo é tudo e nada é nada. Okay? Que tudo o que me aconteceu
tem, ao contrário, servido o progresso do Evangelho. Ele diz assim, olha, não se preocupe, que as porradas, me permita usar esse termo, os açoites, as prisões, o menosprezo, as perseguições, tudo foi para o louvor da glória de Deus e serviu para o progresso do Evangelho. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses enquanto está preso, muito provavelmente em Roma, Filipenses 1,13. Humanamente falando, sua prisão parecia um retrocesso para a missão. O maior missionário da igreja primitiva está acorrentado, limitado, impedido de viajar. Entretanto, o Paulo não interpreta a sua realidade à luz das circunstâncias, mas à luz da sabedoria, da soberania, do poder, do controle de Deus. Ele não vê a história como governada pelo acaso, nem pela maldade dos homens, mas pelo senhorio de Cristo, que conduz todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos eternos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 11. Deus está no controle. Em segundo lugar, meus amados irmãos, ele diz o seguinte: tudo o que me aconteceu, a providência de Deus está lá. Tudo o que me aconteceu. Na visão dos cristãos reformados, este versículo é um testemunho claro da doutrina da providência divina. Paulo afirma que tudo, inclusive sofrimento, injustiça e prisão, foi usado por Deus para um fim maior, o progresso do Evangelho. Aqui ecoa o ensino de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós pensamos, foi o diabo. Tem uma história aí, foi o diabo quer me... O diabo, que diabo? Que diabo? Deus é o Senhor da história. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Senhor das nossas vidas. Diabo não toca em nós se ele não permitir. Deus é o Senhor. Tem gente que tem mais medo do diabo do que de outra coisa. Eu não estou aqui de nós subestimarmos o inimigo. Não. O inimigo é o inimigo. Contudo, nós temos que entender que o nosso Deus é Deus soberano. Martinho Lutero falou assim, o diabo de Deus, porque o diabo está sob o controle de Deus. Ele não dá um passo se não for da permissão de Deus. Vai lá no livro de Jó, como é que diz a história. Não se trata de dizer que todas as coisas são boas em si mesmas, mas que Deus governa até mesmo o mal, sem ser o autor do pecado, para promover a sua glória e o bem do seu povo. Em terceiro lugar, o progresso do Evangelho, não o conforto do apóstolo. O progresso do Evangelho, não o conforto do apóstolo. Nós precisamos entender uma coisa. Às vezes nós pensamos que o nosso conforto é o progresso do Evangelho. Não, o progresso do Evangelho é uma coisa e o nosso conforto é uma outra coisa. Note que Paulo não diz que a sua prisão serviu para o seu conforto pessoal, mas para o avanço do Evangelho. Na teologia reformada, o centro da história não é o homem, mas Cristo é o seu reino. Cristo é o seu autor. Cristo é o pináculo. Cristo é a luz. Cristo é a razão. De fato, a prisão de Paulo tornou o evangelho conhecido entre os soldados da guarda pretoriana. Filipenses, capítulo 1, versículo 13. O apóstolo estava preso, mas lá o apóstolo estava trabalhando. E Deus estava agindo poderosamente através do evangelho que ali o homem estava ensinando a palavra de Deus. Quem prega o evangelho
esteja onde estiver, ele não se cala. Ele pode ir preso, mas lá ele vai estar pregando o evangelho. Ele pode estar sendo injustiçado, mas lá ele vai estar pregando o evangelho. Onde quer que se vá, se prega o evangelho. O evangelho é a parte mais importante na vida do cristão. E a prisão de Paulo não foi porque Paulo era um malfeitor. Embora fosse um malfeitor, aos olhos do Império Romano, mas aos olhos de Deus não era um malfeitor e nem aos olhos da comunidade cristã. Paulo estava lá por causa do evangelho. Paulo não estava lá por conta de partido político. Paulo não estava lá por conta de Herodes, de Pôncio Pilatos. Não, Paulo estava lá por uma questão, o Santo Evangelho. E nós precisamos entender o seguinte. Nós temos uma missão, a pregar o Evangelho. A missão de pregar o Evangelho é dizer o que o Evangelho diz. Pouco importa se o Estado entenda ou deixe de entender. Pouco importa se o Estado concorde ou deixe de concordar. Nós temos a missão de pregar o Evangelho. Alguém chegou para mim e disse assim: o que é que eu achava do casamento gay? Disse, rapaz, se o Estado quiser promover o casamento gay, isso é um problema do Estado. Que o Estado faça o que ele bem entender e quiser. Porque o Estado é uma coisa e a igreja é outra. Agora, o que eu tenho que entender é que eu tenho a minha posição sobre isso. E essa posição, o Estado não pode suprimir. E se o Estado querer suprimir, que morra eu. Que eu morra. Que morramos. Por causa do Estado. O Estado ele vai promover aborto. Aí eu vou brigar para que o Estado não promova aborto. Vem cá, o Estado é cristão? Não, o Estado não é cristão. O Estado está promovendo aborto para os cristãos? Não. O Estado está promovendo o aborto lá. Agora, a igreja tem a autonomia, a autoridade de ensinar aos seus irmãos, aos cristãos, que é pecado abortar. Foi e sempre será pecado abortar. Mas o Estado, eu com isso. E eu com isso. O Estado pense do jeito que ele quiser pensar. Mas o Estado não vai suprimir a palavra de Deus. E eu provo isso pela seguinte questão. O Estado comunista da antiga União Soviética, caiu a União Soviética, mas a igreja está lá, a igreja. A igreja foi suprimida, a igreja foi perseguida, covardemente, a igreja sofreu, muitos irmãos foram mortos e a antiga União Soviética caiu, a União Soviética caiu. Mas a igreja está lá, e a igreja tem que estar lá pregando o evangelho. A igreja é a guardiã da palavra, é a embaixadora. Então, se o Estado amanhã aprovar casamento gay, isso é um problema do Estado. Se o Estado aprovar aborto, é um problema do Estado. Isso é um problema do Estado. O Estado é laico, o Estado não tem religião. Lá estão os representantes para tal questão. O que eu penso que quem está lá, que é cristão, deve votar contra. Deve votar contra. O voto é vencido, tudo bem. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, e a igreja nunca foi suprema, a igreja nunca foi grande, a igreja sempre foi pequena e a igreja foi sempre perseguida. A igreja. Mesmo na época de Constantino. E quando Constantino supostamente se converteu, que alguns dizem que sim, outros dizem que não, eu não sei. A igreja, ela ficou pequena. Toda aquela macro-igreja que aconteceu e que houve uma influência no Estado europeu, no continente europeu e depois no continente americano, tem o seu ponto positivo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que tem um ponto positivo, mas a igreja sempre foi pequena. A igreja nunca foi macro. O caminho sempre foi estreito. É claro que nós vivemos em uma cultura cristã, uma cultura judaica cristã, mas a igreja sempre foi pequena. A igreja sempre foi minoria. Entendeu? Então o Estado tem a sua agenda. A agenda do Estado é transitória. A agenda da igreja é eterna. A agenda da igreja é do céu, é pela palavra de Deus.
o apóstolo Paulo encorajou outros irmãos a pregarem com mais ousadia. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Cristo, o Senhor, ressuscitado, continua edificando a sua igreja, Mateus 16, 18, mesmo quando seus servos sofrem. A igreja do Senhor, ela é poderosa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus, o Senhor da vida e da história. Este texto revela que Jesus governa não apenas a igreja, mas a história inteira. As correntes de Paulo não limitaram o poder de Cristo. Pelo contrário, foram instrumento nas mãos do Senhor. Como confirma João Calvino, nada acontece senão pela ordenação secreta de Deus. Assim, a prisão não foi um acidente, mas um meio pelo qual Cristo fez o Evangelho avançar. Esse é o nosso Deus que está na dianteira. O Senhor que foi crucificado em aparente derrota é o mesmo que, por meio da cruz, venceu o pecado e a morte. Da mesma forma, Ele transforma perdas aparentes em vitórias eternas. Aí eu pergunto, cadê? Cadê o comunismo? Inclusive as pessoas têm medo do comunismo. Cadê o comunismo? Ninguém é capaz de apagar a igreja de Cristo. Ninguém é capaz de suspender o trabalho da igreja de Cristo. Ninguém é capaz de acabar, de destruir o avanço da igreja de Cristo. Os islâmicos estão tomando o mundo. Eles podem tomar o mundo, eles podem tomar o Brasil, eles podem tomar a Argentina, eles podem tomar a França, eles podem tomar a América do Sul, mas a igreja de Cristo eles nunca vão tomar, porque a igreja de Cristo ela é santa, é o objeto santo. A igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. A igreja de Cristo é propriedade exclusiva de Deus. O Islã pode influenciar o mundo aí, o mundo que diz ser cristão, mas não tem nada a ver com cristão. Agora a igreja ela não vai aplacar. O Islã tem tentado destruir a igreja nos países islâmicos. Aí eles dizem que não, mas isso não é verdade. Não é verdade. O Islã não gosta da igreja nem gosta de judeus. O Islã no Egito é difícil ser cristão. Na Turquia é difícil ser cristão. O cristão lá é pianinho. O cristão não pode pregar não, porque se pregar panha, morre. O cristão não pode evangelizar não. O cristão não pode dizer que Jesus é o Senhor e o resto é resto. E porque é assim, aqui no Brasil ainda podemos dizer que Jesus é o Senhor e o resto é resto. E no dia que eu não puder dizer que Jesus é o Senhor e o resto é resto, eu posso dizer isso e estar com minha passagem para a eternidade. Porque Jesus é o Senhor e o resto é resto. Todos vão se dobrar diante de Jesus Cristo. Todos vão se dobrar. Maomé vai se dobrar diante de Jesus. Adolf Hitler vai se dobrar diante de Jesus. Os papas vão se dobrar diante de Jesus. Todo esse cara que está aí na Coreia do Norte matando cristão vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Satanás vai se dobrar diante de Jesus Cristo. E todos vão ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Goste ou não goste. Jesus é o Senhor e o resto é resto. Não fica para ninguém. A pessoa tem que se converter a Jesus. O Islã está chegando aqui no Brasil dizendo que ama Jesus é mentira. Dizendo que considera Jesus como um profeta é mentira. Jesus é mais que um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é luz de luz, Deus de Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Goste ou não goste, é assim. E por isso estamos prontos a morrer por essa questão. Os irmãos estão lá morrendo na Nigéria por conta do fato e o crime que eles cometem é dizer que Jesus é o Senhor. Vivemos em tempos de aflição, insegurança e perseguições. Perseguições veladas, muitas vezes, ou explícitas.
em alguns lugares contra a fé cristã. Muitas vezes perguntamos, por que isso? Por que isso acontece? Filipenses 1,12 nos ensina que, primeiro, nossas dificuldades não estão fora do controle de Deus. Nosso sofrimento não é inútil. Terceiro, nosso sofrimento. Cristo continua avançando o seu reino, mesmo quando não entendemos os caminhos. Somos chamados a confiar que Jesus é Senhor da nossa história pessoal e da história do mundo. Quando a igreja sofre, Cristo não perde o controle. Quando os crentes enfrentam dor, Deus não está ausente. Pelo contrário, presente sempre. Filipenses capítulo 1, versículo 12, nos chama a uma fé madura, centrada em Cristo. Paulo nos ensina que o verdadeiro sucesso da vida cristã não é a ausência de sofrimento, mas a fidelidade ao Evangelho sob o senhorio de Cristo. Que aprendamos a olhar nossas circunstâncias não com os olhos do medo, mas com a certeza de que Cristo reina, que Cristo governa a história e faz todas as coisas a cooperarem para a glória do seu nome e o avanço do seu reino. Jesus Cristo é Senhor da vida, da igreja e da história. Nada está fora do seu alcance. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus conosco. Ele morreu, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa é a verdade. Ele morreu, ressuscitou, morreu, morte morrida mesmo. Ele não foi um teatro e não arrancaram ele da cruz, não, como os islâmicos dizem. Isso é do diabo. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se quisermos ir para o céu, se quisermos ir para o paraíso de Deus, não adianta ser islâmico, não adianta ser budista, não adianta ser judaizante, não adianta ser nada, tem que ser cristão. Cristão, entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador. E ponto final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento, sabedoria, humildade, coragem para pregar o Santo Evangelho, que o Evangelho, ele é pedra de tropeço para os que se perdem. O Evangelho, ele é ofensivo para os incrédulos, mas é o poder de Deus para a salvação dos que acreditam. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje estaremos às 10h30 na Igreja Presbiteriana de Estância, Rua Gomecendo Bessa 124. Culto de final de ano. Você e todos os seus são nossos convidados especiais. Vamos lá buscar o Senhor, vamos todos juntos adorar o Filho de Deus, adorar Jesus na beleza de sua santidade, adorar a Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre. Amém. Até, se Deus quiser, amanhã, no Triunfo da Graça, um programa da Igreja Presbiteriana de Estância. Amém.